É fato, a saúde pública do Brasil não atende a população de forma satisfatória, pelo menos não toda ela. A marcação de consultas tem que ser feita com meses de antecedência. As filas nos ambulatórios são enormes, faltam leitos nos hospitais e são comuns as cenas de doentes esperando atendimento em macas nos corredores. Diante dessa realidade, quem pode pagar? Tem plano de saúde, mas nem sempre fica satisfeito com o atendimento recebido, apesar do desembolso mensal invariavelmente bastante pesado. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o advogado Rodrigo Araújo, sócio do escritório Araújo e Confas. Boa tarde, Rodrigo, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Sidney, tudo. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta de muita gente, é do João Luiz Gomes. Por que os contratos não podem ser mais simplificados, assim, de melhor entendimento para os usuários? Felizmente, Sidney, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos têm que ser escritos de uma maneira clara, de uma maneira que o consumidor possa entender. Esses contratos, por serem contratos de adesão, são contratos onde o consumidor não discute as cláusulas. Então, as cláusulas já vêm pré-estabelecidas, onde ele só pode aderir a este contrato. As cláusulas, por ser um contrato de adesão, tem que ser bastante completo, bastante amplo, e isso exige que o contrato acabe ficando um pouco complexo no final. É diferente de um contrato que é estabelecido entre duas partes que discutem cada item ponto a ponto. Rodrigo, mesmo assim, compreendendo sua resposta, a pergunta Tamires é interessante. Existe um valor padrão de pagamento? Como saber se o valor cobrado, pela empresa prestadora é abusivo ou não? Sidney, para a contratação inicial do plano de saúde, não há um teto estabelecido nem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regulamenta esse setor, e nem pelas próprias operadoras de saúde. Elas podem propor o preço que elas entendem apropriado para aquele serviço. Depois da contratação, aí sim, a operadora de saúde é obrigada a seguir os índices anuais estabelecidos pela ANS nos contratos individuais. Agora, a questão de direitos, a justiça está aí para isso mesmo, os advogados também. A pergunta da Karine é a seguinte: o pai dela possuía um seguro de saúde e morreu de morte natural. Isso aconteceu há um ano. Ele infartou, segundo ela está dizendo aqui. E estava dentro da cobertura do serviço. Porém, o benefício foi negado na época, pois informaram que localizaram uma passagem em pronto-socorro que constava pressão alta. Aí ela pergunta: eles podem negar? Como agir agora? Pelo que eu entendi, Sidney, no caso deste associado aí, ele deve ter contratado o plano de saúde há pouco tempo e, em razão disso, havia a pré-existência para algumas doenças. A carência hoje para a pré-existência de algumas doenças é de 24 meses. E nesses 24 meses, a operadora, teoricamente, ela poderia deixar de dar cobertura a esse atendimento. Porém, precisa ficar muito bem demonstrado que a doença, no caso do pai dela, era de fato pré-existente. E uma simples passagem em um pronto-socorro não comprova essa situação. Portanto, a justiça está aí para ela, se ela quiser mesmo, o pai dela tendo morrido, ela pode buscar os direitos. Exatamente, inclusive porque ela deve ter ficado com a conta hospitalar, deve ter essa conta em discussão hoje, ela pode convocar a operadora de saúde a assumir o pagamento desta conta, porque pode sim ser obrigação da operadora pagar essa conta. Essa pergunta é muito atual, ela é do André Luiz dos Santos. Ele dá boa tarde para a gente aqui. Boa tarde, André. Ele diz que ele tem uma relação estável com um rapaz há 2 anos e 4 meses. E ele não está, no momento, o companheiro dele, trabalhando. Então, ele gostaria de saber se é possível incluir essa pessoa no plano de saúde dele pela empresa que ele trabalha. E qual seria o procedimento a ser seguido? Houve uma decisão muito recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre esse assunto e já foi alvo de outras decisões em outros estados acerca da inclusão de companheiros homossexuais como dependentes em planos de saúde. É sim possível, ele vai depender aí também de um pouquinho da ajuda do RH da empresa dele para fazer isso e ele precisa comprovar essa união estável, essa união homoafetiva. Para isso, muitas vezes, ele depende de uma ação na justiça para estabelecer essa união homoafetiva. Havendo essa comprovação, a operadora de saúde é obrigada a aceitá-lo como dependente, sim, atualmente. Por que o senhor disse que é preciso ajuda do RH? Vamos partir do presumível que um casal estável, homossexual, tenha todas as condições de comprovar a relação ali sob o mesmo teto. Mas por que o RH precisaria ajudar? O RH pode dizer, não aceito? Pelo que ele explicou aí, ele está empregado hoje numa empresa, então o contrato dele é um contrato coletivo empresarial. Toda a relação com a operadora de saúde é feita pela estipulante da pólice, que é a empresa empregadora. E essa solicitação vai ser feita pelo RH. Se eventualmente o RH não quiser fazer,
o RH está violando o direito dele, está havendo aí um preconceito contra a situação dele de homossexual e, portanto, ele poderia demandar a empresa. É que, na prática, na relação trabalhista, dificilmente ele vai fazer isso com receio de perder o próprio emprego. É evidente, a pessoa fica insegura. Uma pergunta da Mara, nossa assinante. O que é viável hoje em dia? Ela pergunta plano de saúde ou seguro-saúde? Por quê? E qual a diferença, perguntaria? Boa pergunta da Mara. Sidney, hoje em dia não existe mais essa diferença. Há algum tempo atrás, as operadoras de seguro-saúde, elas não poderiam, por exemplo, ter hospitais próprios. Isso hoje já não acontece mais. As operadoras de planos de saúde, por sua vez, elas não poderiam ter rede de livre escolha, fazer o reembolso de prestadores não credenciados. Hoje, as operadoras que comercializam planos de saúde já podem oferecer o reembolso e as seguradoras também já podem ter hospitais próprios, prestadores contratados diretamente pela operadora de saúde. Então, na prática, não existe mais essa diferença para o consumidor. Em termos societários, ainda existe uma diferença aí para quem a operadora responde. Rodrigo, para fechar, essa pergunta é muito boa, do Gilberto Maciel. Mesmo eu passando a um outro plano, eu tenho que cumprir carências? Existe já hoje a questão da portabilidade nos contratos individuais, onde a pessoa já está há mais de 2 anos. Ele pode sim, na data de aniversário do contrato, fazer a opção pela portabilidade para um outro plano em outra operadora, no mesmo segmento e do mesmo padrão. Se não for dessa forma, ele sim, se ele mudar para uma outra operadora sem seguir os requisitos da portabilidade, ele vai ter que cumprir sim novos prazos de carência. Se por acaso ele deixar um contrato coletivo, porque a empresa, a empregadora dele, ela rescindiu esse contrato, a operadora de saúde é obrigada a oferecer para esse empregado um contrato na segmentação individual, desde que ele assuma o valor pago integralmente, aproveitando todo o período de carência que ele já havia cumprido no contrato coletivo empresarial. Tá certo, Rodrigo, eu agradeço a sua participação. Tínhamos outras perguntas, eu escolhi aquelas que eu acho que alcançam mais pessoas e eu quero agradecer a sua disponibilidade em responder as dúvidas dos assinantes. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, Sidney. Uma boa tarde para o senhor.